Fala molecada, fala tranquilidade. Meio tarde hoje porque eu assisti o jogo na verdade na quadra onde eu tava jogando bola, então não deu pra fazer o pós-jogo de lá, mas eu assisti o jogo todo. E gostaria de pedir pra você se inscrever, pra você deixar aí o seu like. Tá calmo agora, meu fiel? Tá tranquilo? Vocês gostaram? Tá sossegado? Ou vai com aquela mesma desculpinha, bateu um time fraco, como o Botafogo de São Paulo, tudo. Continue batendo. Continue batendo. Hoje não tem muito o que reclamar, né? Tem um cara lá no Facebook, não viu um post dele. Esse deve estar triste, cara. Hoje é aquele dia deprimido. Um cara que se diz corintiano e tal. Então, o jogo de hoje foi protocolar. Para os supersticiosos, né, nossa campanha da nossa primeira Libertadores começou, a primeira vitória foi contra o Nacional do Paraguai. Se a gente conquistar esse título inédito, também vai ser com uma primeira vitória sobre o Guarani sobre o Nacional do Paraguai, né? Quem tem essa superstição aí, né? Primeira vitória de 2012, Nacional do Paraguai, primeira vitória agora dessa Sul-Americana, Nacional do Paraguai. E teve um resultado surpreendente, né? O Argentino Júnior, que a gente achava que venceria com tranquilidade, o Racing tomou uma traulitada de 3-0 em casa. O Corinthians e o Racing lideram o grupo, o Corinthians com um gol de saldo a mais. Resultado terrível para o Argentino Júnior, o que deixa também o Corinthians mais tranquilo. Porque o Corinthians decide com o Racing um possível primeiro lugar do grupo em Itaquera. Entendeu? Então basta o Corinthians fazer a mesma quantidade de pontos nos dois jogos contra o Argentino Júnior, ou seja, perder um e ganhar outro, ou empatar os dois, que o Corinthians decide o primeiro lugar contra o Racing dentro de Itaquera, que é bem importante. E vencer, obviamente, o Nacional de novo no Paraguai, que não deve ser nenhuma dificuldade também. O Antônio fez as mudanças que eram óbvias de serem feitas. O Breno Bidon ainda está cru para ser titular, é um jogador que eu acho que tem que entrar aos poucos. Ele não foi com o Moscardo, que já entrou e botou a camisa e foi embora. O Corinthians tem que dar passos para ele menores, por enquanto, porque é uma joia, tá? E o Romero não fala do Romero, né? Ele testou, eu entendo o Antônio ter jogado com dois centroavantes lá no Uruguai. Por quê? Bola aérea. O Pedro Raul é letal nisso. Tanto que ele marcou de novo. Mas o Romero está iluminado. Não dá para deixar o Romero no banco. Então é muito mais interessante você começar o jogo com o Romero. E aí no segundo tempo você coloca o Pedro Raul, com o adversário mais cansado, bola alçada na área. Já, de novo, ele broca mais um. Então é uma arma muito importante para o Corinthians usar no segundo tempo das partidas. Né? Então foi um teste, o Romero não ficou reserva. Pô, aí o Kroos deu outra mancada, né, velho? Falou que o Romero não comemorou os gols porque ele tinha sido reserva no último jogo. Nada a ver, ele não comemorou o gol porque o técnico do Guarani do Paraguai foi o primeiro técnico dele lá no Cerro Porteño. E ele disse que não comemora gol contra times paraguaios. Acho que foi a primeira vez que ele fez gol contra times paraguaios jogando no Corinthians. Então não tem nada a ver com isso. E o Romero não vinha sendo reserva. Ele foi por um jogo só. Então, o 2, acho que só o Bernardo ele foi reserva, não sei. A rodagem você vai achando o elenco, né? Então, contra o Atlético Mineiro, o Romero vai ser titular. O treinador testa, vai testando. O Fausto Vera entrou bem hoje, né? Ele com uma função de não ter tanta obrigação de marcação assim com o Ranieri. O Ranieri é aquela peça de Lego, né? Qualquer coisa encaixa bem ali com o Ranieri no meio campo, né? Uma peça de Lego perfeita, de várias pontas. O Paulinho encaixa bem ali eu gostei quando o Paulinho entrou no segundo tempo. O Fausto Vera encaixa bem. O Maicon jogou muito mais, está jogando muito mais com o Ranieri do que ele vinha jogando no ano passado. Então são opções que o treinador tem de um volante que, se continuar desse jeito, ele deve terminar até o final do ano sendo convocado para a seleção brasileira, porque ele é um jogador multiversátil. Ele lembra muito o Ralf, cara. Ele lembra muito o Ralf, só que com uma qualidade na saída de bola até melhor.
Olha que o Ralf foi um monstro, você entendeu? Olha que o Ralf foi talvez um dos maiores, acho que talvez o maior 5 com o Vampeta da história do Corinthians. E o Ranieri, ele tem a qualidade de fechar os espaços do Ralf e tem uma saída de bola até melhor. Ele entrega a bola melhor, você entendeu? E hoje o Corinthians soube aproveitar os momentos em que o Garro ia ser marcado. E realmente o Garro hoje não fez um bom jogo. Conseguiu o Nacional em determinados momentos segurar o Garro. Mas o Corinthians soube sair disso. Como? Invertendo a bola, sabe? Primeira jogada, Fausto Vera invade a área, toca, o Romero com um zagueiro na sua frente, gira e faz um gol de matador de centroavante. E aí já dá toda a tranquilidade do mundo para o Corinthians jogar. Porque jogar contra esses times, o complicado é você fazer o primeiro gol. Você fez o primeiro gol, o que o Guarani do Paraguai? Eu vou chamar esse time de Guarani, até o Guarani falando isso, eu quero vingança desse time um dia. O Nacional do Paraguai fez, falou, tomamos o gol, ferrou. Então, vamos ficar aqui atrás e tentar uma bola aí no final do jogo, conseguir um empatezinho. Só que aí logo no começo do segundo tempo, tudo veio abaixo. Mais uma boa jogada do Corinthians. Dessa vez o Romero serviu o Yuri. E o Yuri brocou. 7º gol do Yuri no ano, tá? O Hendrick, do Palmeiras, ele tem 2 gols no ano. E 2 pela seleção. O Caleri, do São Paulo, tem 3 gols no ano. O Yuri Alberto, que é bagre, que a torcida odeia, tem 7. Tá? Talvez o Yuri Alberto, dos centroavantes dos grandes clubes do Brasil, só esteja ali abaixo do Pedro, que acho que o Pedro fez muito mais gols. E um pouquinho do Flaco Lopes, que foi artilheiro do Paulista, que acabou fazendo aquele hat-trick lá. Mas já está bem próximo dele. Já o Romero chegou a 9 gols. O Romero já está colado no Flaco Lopes. Já é um gol só. Entendeu? Então, ou seja, a gente tem hoje um ataque que funciona, um ataque que faz gols. O Antônio Oliveira tem média de mais de 2 gols por jogo. Já é o segundo jogo do Antônio Oliveira que ele faz 4 gols. Então, o maior problema do Corinthians no ano passado, que era o time que não fazia gol, que sofria para fazer gol, esse ano, com o Antônio Oliveira, parece que esse sofrimento está um pouco menor. Né? Tava vendo aqui as estatísticas, o Antônio Oliveira ficou no banco do Corinthians por 9 jogos. 10 se você contar o Água Santa, mas ele estava suspenso. Que coincidentemente foi um dos poucos jogos que o Corinthians não fez gol, quando jogou totalmente reserva. Mas o Antônio Oliveira não dirigiu o Corinthians naquele dia. Os que ele dirigiu foram 9 jogos. O Corinthians marcou 22 gols. Dá uma média de quase 2 gols e meio por jogo. Só fazer a conta. Então é uma média muito alta, tá? O Antônio Oliveira não perdeu fora de casa. Não perdeu fora de casa, que era outro problema que a gente tinha no passado. Ano passado, quando a gente ia jogar fora de casa, a gente já sabia que ia levar pau. Ia jogar fora de casa quando a gente já sabia, perdemos. Com o Antônio não. Nem pro Palmeiras a gente perdeu. Os outros jogos fora foram contra Água Santa, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Cianorte, São Bernardo. Não importa, não perdeu. Entendeu? 70% de aproveitamento também do Antônio Oliveira no Corinthians. Tá? 70% de aproveitamento. De todos os jogos que ele fez na Arena, ele só não venceu um. Que foi aquele contra a Ponte Preta, que foi o único também que o Corinthians não conseguiu fazer gol. Aquele jogo foi atípico. Se não fosse aquele jogo, o Antônio Oliveira estaria invicto na passagem dele pelo Corinthians. Então, é óbvio que ele vai cometer equívocos, ele vai fazer testes e ele vai achando o time. Aí o jogo estava 2-0, aí já estava bem resolvido, né? Aí, tirando se fosse contra o Santo André, acontecesse lá uma catástrofe e os caras fizessem 2 gols, mas o Guarani do Paraguai não parecia ter esse poder de reação, o jogador dele dá uma butinada e é expulso.
aí facilita bastante o trabalho. E aí o Yuri Alberto devolve o presente para o Romero de cabeça. E o Romero empurra para dentro. 3-0, partida liquidada. E o Corinthians ainda faz o quarto gol com o aí que eu vou jogar no ponto que me agradou demais. No segundo tempo, os homens de frente foram trocados, entrou o Pedro Raul e entrou o Igor Coronado. Depois da estreia dele contra o Santo André, ele volta a jogar nesse jogo. Contra o Santo André, na primeira jogada dele, ele faz uma tabela de sensacional, de craque, parecendo um jogo de Champions League. E o Garro, por muito pouco, não faz um golaço. A tabela dele com o Garro foi uma coisa de cinema. Por muito pouco. Ele já não dava uma assistência no primeiro lance dele, no primeiro toque dele na bola com a camisa do Corinthians. Entendeu? Mas deixou uma boa impressão. Aí ele entra hoje. A assistência dele pro Pedro Raul, ele vindo Pedro Raul cortando a área, é coisa de quem conhece. Se você tem um cabeceador como o Pedro Raul, e você tem um cara como o Garro e outro como o Coronado que sabem lançar a bola para dentro da área, vamos comparar com o gol que o Yuri Alberto fez lá no Uruguai com o passe do Garro. Significa que isso é uma jogada que pode ser letal para o Corinthians. Não só o Pedro Raul, o Yuri Alberto também faz gol de cabeça, o Romero faz gol de cabeça. Os zagueiros podem fazer gol de cabeça. Então, o Coronado dá aquele respiro e a gente fala, putz, será que a gente achou um tesouro mesmo? Será que o cara é tudo isso mesmo, cara? Desses dois jogos eu me recordo de 2 lances do Coronado só. Um foi uma assistência e o outro não saiu o gol por um pecado, cara. Por um pecado assim. Foram 2 lances de gol praticamente, em 2 lances que o Coronado participou. Ele jogou 15 minutos contra o Santo André e jogou uns 15 minutos hoje. Hoje não, ontem, né? Já tô gravando esse vídeo de madrugada. Em tipo, meia hora em campo ele já teve 2 lances de gol. Um foi gol e o outro não foi por um pecado. Isso porque ele não tá entrosado, isso porque teve dengue. Caramba, o Corinthians pode ter ali uma dupla de meio-campistas de altíssimo nível. De altíssimo nível. E para os que falam, com questão do elenco, o Corinthians tem opções hoje. Entrou o Mateuzinho no segundo tempo, de novo o Mateuzinho entrou bem. De novo. Ele é um cara agudo. Ele vai para cima. Inclusive dá até, dependendo do jogo, pro Fagner ficar e você botar o Mateuzinho aberto. Só para atacar. No segundo tempo, por exemplo. O Igor Coronado eu não preciso falar nada. O Pedro Raul faz perfeitamente a função que ele foi feito. Eu falei aqui que o Henrique tem 2 gols no ano, o Caleri tem 3. O Pedro Raul já tem 3 também. E aí? É um cara letal na grande área. Se você souber jogar a bola nele, é um cara letal. Não para ser titular nesse momento. Eu concordo, o momento é do Romero. Mas no segundo tempo, meu irmão, ano passado a gente não tinha. Se o Yuri tivesse um problema, a gente ia colocar um menino lá, o Felipe Augusto, que estava totalmente cru. Hoje a gente tem um baita centroavante para nossa reserva. A gente tem um baita lateral para o lugar do Fagner, que é o Mateuzinho, que entra bem. Tudo bem, vocês podem falar que o time do Corinthians é horroroso, acreditar no Mauro César Pereira, tudo bem, mas eu tô gostando de algumas coisas. Eu tô gostando da forma como o elenco foi montado, sim. Eu acho que a gente tem opções viáveis em todos os setores. O Pedro Henrique, acho que hoje não entrou. Quando entra bem também. O Mosquito, fez aquela jogadaça no jogo contra o Palmeiras, também quase não entra. Quando precisa dele, ele tá ali. O Mosquito ser a nossa terceira, quarta opção, o elenco melhorou.
Em 2021, o Mosquito era a primeira opção. Você entendeu? A gente tem o centroavante do nível do Yuri Alberto. Ah, perde gol, mas faz. Tem 7, 8. Foi 7 ou 8 gols no ano. Agora eu preciso fazer a conta aqui. Se são 7 ou 8 gols. Eu acho que são 8. Preciso levantar. Mas já é uma conta alta. A gente não chegou nem na metade da temporada ainda. Você pode fechar a temporada com 14, 15 gols a metade da temporada. E aí seria uma temporada de 30 gols, se a gente for colocar a média, né? Que é uma temporada altíssima, muito boa. Então a média do Yuri Alberto é muito boa. Do Pedro Raul, então, ele jogou 6 jogos, 3 ele entrou no segundo tempo, 3 ele foi titular e fez 3 gols. Você vai reclamar? Não vou reclamar. Então houve muitas coisas positivas hoje. Ah, o adversário é fraco, não é parâmetro. Cara, a dificuldade do Corinthians é contra esses times. É contra esses times que é o problema do Corinthians. Vocês não perceberam isso. Do jeito que o Corinthians perdeu para a Ponte Preta. O sufoco que a gente acabou tomando do Santo André. Pouco. O Corinthians tem problema nesse tipo de jogo. Contra o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro vai deixar o Corinthians jogar. O Corinthians vai ter um desenvolvimento de futebol mais tranquilo. Não estou falando que vai ganhar o jogo contra o Cuidado, nada disso. Mas o Atlético vai deixar o Corinthians jogar, porque o Atlético precisa se expor. Quando você joga um time que só vem para ficar os 11 lá atrás, cara, esse é o problema. Esse é o adversário que o Corinthians tem problema. Sendo ele fraco ou não. Você entendeu? Então domingo é um bom teste. O Atlético Mineiro, porque é um adversário que vai deixar o Corinthians jogar, mas vai jogar também. Então a gente não vai poder vacilar. Então a gente vai trocar, sabe? De repente, não sei, dar mais minutos pro Coronado, não sei se ele tá pronto para ser titular ainda, mas dar mais minutos pro Coronado. Eu acho que quando o Coronado estiver bem, o Wesley vai também ser opção no segundo tempo. Joga o Garro, Coronado, Romero e o Yuri Alberto. Eu acho que o Antônio vai abandonar o 4-3-3. Essa é a minha impressão. A minha impressão é que o Wesley ele tem o tanque dele acaba cedo ainda. Então talvez nesse momento seja interessante você ter uma peça como o Wesley para o segundo tempo do que para começar o jogo. Porque se chega no segundo tempo o Wesley está morto. Entendeu? Agora você pega no segundo tempo, você coloca o Wesley para fazer o salseiro lá numa ponta, você põe o Yuri Alberto dentro da área, o Pedro Raul dentro da área. Você já tem opções. Entendeu? Então eu tô esperançoso realmente, o Corinthians vai fazer uma temporada digna. Tô dizendo que vai ser campeão de tudo, nada disso, mas eu estou esperançoso de uma temporada digna. O Corinthians apresenta uma evolução muito grande. São 70% de aproveitamento em 9 jogos. Não é pouca coisa. São 22 gols marcados nos últimos 9 jogos do Corinthians. Com o Antônio, excluindo o jogo com a Água Santa. Não é pouca coisa. Acho que até o Flamengo, que nem o Flamengo fez isso. Acho que nenhum time do Brasil marcou 22 gols nos últimos 9 jogos. Preciso até fazer aqui um levantamento. Palmeiras eu tenho certeza que não marcou. Flamengo eu acho que não marcou também. Porque o Flamengo ele teve muito placar mais magro. Então, aqueles imbecis que colocam lá aproveitamento dos clubes da Série A do ano, que pegasse esse recorte do Antônio Oliveira e ver para onde vai o Corinthians. E quantos gols o Corinthians marcou. Então, há muito tempo a gente não tinha um time que fazia gols. A gente tinha certeza que vai fazer gol. A gente sabe que, a defesa pode falhar, pode acontecer alguma coisa, mas um gol a gente vai marcar. Então hoje a gente tem essa tranquilidade de que pelo menos um gol a gente vai fazer. Em algum momento um gol a gente vai fazer. Ano passado a gente não vai chegar nem perto disso. Tá? Não chegava nem perto. Fez 4, 5, tivesse feito 2, não interessa, mas fez gols. Entendeu? Sobre a história do Romero, eu fico muito feliz, cara. Que é o famoso os humilhados são exaltados.
dois mercenários, dois caras que para mim jogaram a história que eles construíram no Corinthians no lixo. Dois caras que para mim não representam absolutamente nada, por mais que ele tenha feito gol aqui. Roger Guedes, que era o artilheiro da Neoquímica Arena, e Paulo Guerreiro, que era o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians. Hoje a gente pôde jogar o nome deles para a lata do lixo de vez. O Guerreiro já está para se aposentar, o Roger Guedes eu espero que nunca mais vista a camisa do Corinthians. Tá? Então hoje eles não têm marca alguma, o Roger Guedes nem título tem. O Guerreiro, infelizmente, aquele gol contra o Chelsea vai ser sempre dele, isso não tem como mudar. Tá? Mas foram caras que abandonaram o Corinthians por sacanagem em momentos que o Corinthians precisava muito deles. Não tem nada contra o jogador ser vendido. O jogador recebeu uma proposta tal, dentro da janela, não vai prejudicar o clube, pô, vai lá, seja feliz. Lembra quando o Renato Augusto não deixou de ser ídolo, foi embora. Quase todos os grandes ídolos do Corinthians receberam. O Marcelinho foi pro Valência. Quase todos os grandes ídolos do Corinthians teve um determinado momento que deixaram o Corinthians. O Sócrates foi para a Fiorentina. Qualquer um que você falar, teve um momento que deixou. Precisou deixar o Corinthians e deixou. Mas sacanear o clube, cara, no momento que o clube precisa, tá? E isso eu fico feliz. Porque um cara guerreiro, aí guerreiro com I, um cara dedicado, que ama o Corinthians, como o Romero, quebrou as duas marcas ao mesmo tempo. Então o Romero merece pela persistência, pelo tanto de hate que ele ganhou. O cara tem 4 títulos com a camisa do Corinthians, ele salvou o Corinthians de 2 rebaixamentos. O pessoal fala do ano passado, mas esquece de 2018, que ele também deu pontos que salvou a gente do rebaixamento. Então o Romero, ele é responsável por salvar o Corinthians de 2 rebaixamentos, não de um só. E 4 títulos. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Tem ídolo em muito time aí que tem muito menos. Tem muito menos. Né? Seu Casagrande, por exemplo, tem 2 títulos pro Corinthians. Então eu fico muito feliz. O Guerreiro ficou com birrinha porque o Corinthians contratou o Pato. Fez graça para renovar, pediu um absurdo de luvas para renovar, disse que no Brasil não jogava em outro clube e deixou a gente vendo navios. Teve o que mereceu. Quase perde uma Copa por doping, devia ter perdido. E foi mal no Flamengo, no Inter não deixou saudade e ficou aí zanzando sem ganhar nada de importante em lugar nenhum. Tá? E o Roger Guedes, eu quero que ele se lasque. Se lasque. Você tem um clássico com um dos seus maiores rivais, um jogo importantíssimo, e se abandona o clube na véspera desse jogo, meu irmão. Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Então, graças a Deus, essas 2 nhacas foram tiradas da nossa história. Quando perguntaram quem é o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians, Romero. Quem é o maior artilheiro da Neoquímica Arena? Romero. Se ele for ultrapassado, vai ser ultrapassado pelo Yuri Alberto, ultrapassado por outro jogador que está ali, não por esses desgramados. Entendeu? Então, obrigado, Romero, por ter tirado esses lixos da história do Corinthians. Infelizmente, como eu falei, o Guerreiro fez aquele gol não vai ter como ser apagado. Mas o Guerreiro vai ser sempre o cara que cabeceou a bola no jogo contra o Chelsea, apenas isso. Nada mais do que isso. Gol que o Finazzi, se estivesse naquele lugar embaixo da trave, teria feito também. Valeu, pessoal. Até a próxima.